O que seria necessário, então, para a gente realmente se tocar que ainda falta se converter? Ou, tudo bem, suponhamos que já estejamos convertidos. Qual foi o momento exato da nossa conversão? Qual foi a hora, o dia? Talvez a gente não saiba, não guarde esse momento. Ou talvez guarde. Mas o que fica de lição pra gente é: por que é que muita gente ainda precisa se converter, mesmo achando que está dentro de uma congregação? Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Quero deixar aqui um texto e uma palavra para a gente refletir bastante. E tu, quando te converteres. Amados, eu vou ser muito objetivo nesta palavra. Vou fazer uma pergunta para você. Responda para você mesmo aí. Quanto tempo você tem de evangélico da casa do Senhor? Quanto tempo você tem de batizado? Quanto tempo você tem de obreiro? Quanto tempo você tem de pastor? Quanto tempo tem de presbítero? Quanto tempo tem de missionário? Quanto tempo tem de diácono, diaconisa, missionária? Enfim, evangelista. Quanto tempo nós achamos que temos na presença de Deus? Ou quanto tempo a gente acha que anda com Cristo ou ao lado de Cristo? Vou resumir basicamente. A gente está na semana da Páscoa e Jesus está com seus discípulos. E aqui Jesus está quase sendo preso. Ele vai ser traído. Na verdade, já tinha sido traído, né? Mas a traição vai ser consumada. Mas ele fala para Pedro algumas coisas e ele fala assim: quando te converteres. E isso me chama a atenção. O ministério de Cristo, ele dura aproximadamente 3 anos, que é o tempo que ele passa pregando, ministrando, curando, até entrar em Jerusalém para morrer na Páscoa. Quando Cristo chama para si os apóstolos, 12, ele os nomeia, ele dá missão, ele dá autoridade. Esses apóstolos literalmente passam a aprender com Cristo, eles passam a ser ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. E aí a gente parte para um princípio muito claro. Que legal, eles estão ao lado de Jesus, eles estão aprendendo com Cristo e eles realmente estão prontos para fazer a obra de Deus. Eles estão prontos para servir ao Senhor Jesus Cristo. Bom, o primeiro pensamento é esse. Mas Jesus, na noite que ele é traído, ele vem para Pedro e fala assim: Pedro, quando tu te converteres. Ele diz claramente: Pedro, você estava do meu lado esse tempo todo e tu não está convertido ainda. E aí, meus irmãos, eu transporto esta palavra para os dias de hoje. Por isso que eu fiz a pergunta, por isso que eu me faço essa pergunta, por isso que a gente tem que se fazer essa pergunta e, obviamente, a gente vai começar a dar um monte de respostas aqui. E as respostas serão as mais incríveis, né? Tipo, não, se eu pudesse falar por mim, eu diria: eu estou desde o berço, né? Porque minha mãe pastora me criou nos caminhos do Senhor e eu posso dizer que eu estou desde o berço? Não, não é bem assim, ok? Você pode falar assim: eu sou desde o berço? Não sei. Se aqui Pedro pudesse falar assim: Jesus, eu conheço o Senhor, eu estou andando contigo, eu vi o Senhor fazendo milagres, inclusive eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo, Senhor Jesus, até a morte. Tá aqui escrito aqui, ó: estou pronto, estou pronto. Primeiro Jesus fala: Pedro, quando te converteres. Mas aí Pedro fala assim: eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Pedro não estava nem convertido, e como é que poderia se achar pronto para ir com Cristo até a prisão e a morte? E aí vamos para as nossas vidas. Queridos, quantos de nós acham que estão com Cristo, que estão dentro de uma igreja, até mesmo já se batizaram, até mesmo tomam Santa Ceia, como aqui era a noite de Santa Ceia, enfim, fazem tudo e dizem assim: estou pronto. Eu não sei qual seria a minha reação ou a tua reação se Jesus agora em carne e osso aparecesse para mim e falasse assim: Fábio, quando tu te converteres. Eu não sei qual seria a tua reação se Jesus aparecesse em carne e osso para você e falasse assim: quando tu te converteres. Eu não sei qual seria a nossa reação em saber que a gente achou que estava ao lado de Cristo, achou que tinha aprendido, achou que tinha feito sinais, maravilhas e prodígios. E aí o mestre fala: quando tu te converteres. Por que Jesus fala isso para Pedro? E por que hoje a gente chega à constatação que muitos de nós, quando eu digo nós, obviamente eu estou falando agora para um público e estou falando para muitas outras pessoas e ainda vou falar para muitas outras pessoas porque ainda assistirão esta mensagem. Mas quando Cristo fala para nós acerca de conversão, da verdadeira conversão, de ser realmente convertido de coração, aqui está claro que Pedro não está convertido ainda. Aqui está claro e fica claro que hoje em dia muita gente que frequenta a igreja, toma Santa Ceia, entrega dízimo, passou pelo batistério, fez tudo conforme manda o figurino, ainda não está convertido de verdade. Talvez eu pudesse ser retrucado por muita gente se a gente
não ouvisse do próprio Cristo essas palavras. Mas o próprio Jesus fala para alguém que está do lado dele, que é um dos seus discípulos, que é um dos seus apóstolos, e o próprio Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres. E qual foi o momento da conversão de Pedro? É interessante, né? O momento da conversão real de Pedro se dá depois do Cristo ressurreto, quando da segunda maravilhosa grande pesca. Na primeira grande pesca, a rede se rompeu e as pessoas não podiam carregar os peixes e os barcos iam a pique. Mas na segunda grande pesca, a rede não se rompeu, os barcos não foram a pique e Deus fez um milagre. E Pedro está dentro da embarcação e quando ele conhece que é Jesus que está falando, ele sente vergonha porque ele está nu em alto mar dentro da embarcação. E ele se joga na água com vergonha de Jesus. Ali começa a conversão de Pedro. Ali começa uma nova trajetória da vida de Pedro. Você pode falar assim: pastor, mas a conversão de Pedro pode ter começado depois que ele nega Jesus e ele chora amargamente porque ele sabe que ele negou Jesus. Ali é um processo, mas a real conversão vem quando Pedro, enfim, constata com os próprios olhos que Jesus Cristo realmente está vivo, está ressurreto e faz um outro milagre. Mais um dos muitos milagres aí na nossa vida. O que seria necessário, então, para a gente realmente se tocar que ainda falta se converter? Ou, tudo bem, suponhamos que já estejamos convertidos. Qual foi o momento exato da nossa conversão? Qual foi a hora, o dia? Talvez a gente não saiba, não guarde esse momento. Ou talvez guarde. Mas o que fica de lição pra gente é: por que é que muita gente ainda precisa se converter, mesmo achando que está dentro de uma congregação, mesmo achando que está ao lado de Cristo? O que realmente é uma conversão de verdade? As palavras de Cristo foram: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. Significa uma coisa: que a nossa conversão vai gerar frutos ao nosso lado. A tua conversão gerará, basicamente, frutos nas pessoas que te cercam, que estão ao teu redor e que estão contigo. Ou seja, haverá uma testificação. Confirma teus irmãos. As pessoas vão testificar, vão confirmar verdadeiramente que tu estás convertido. Vão confirmar verdadeiramente que Jesus mudou a tua vida. E aí, meus irmãos, aí é um processo que não dá pra gente disfarçar, não dá pra gente mentir. Muitos podem até mentir e disfarçar durante muito tempo. Isso a gente chama de farisaísmo, ou seja, uma vida onde a pessoa mostra uma capa, uma falsa santidade, mas tem uma hora que as coisas não funcionam mais. Porque o verdadeiro convertido, embora ainda seja pecador, ele tem algumas diferenças. Se a nossa vida realmente estiver verdadeiramente convertida de fato ao Senhor Jesus Cristo, algumas coisas serão notadas, algumas coisas serão muito, mas muito patentes em nossas vidas. Eu não sei se você entende, mas eu sei que o Senhor está falando conosco nesse momento. O que a gente não pode é desistir. Porque o próprio Jesus falou assim: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O próprio Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, está fazendo a parte dele. Não permite que a nossa fé fraqueje. Ele falou: Pedro, eu roguei por você para a tua fé não fraquejar. E por que Jesus roga? Porque Satanás ciranda e infesta a mente de Pedro. Pedro não está convertido, vai se deixar levar. Mas eu quero resumir dois fatores importantíssimos que determinaram a conversão de Pedro. Porque ele fala assim: estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mentira, ele não estava pronto coisíssima nenhuma. Ainda não. Ele ainda a ser preparado. E Jesus falou assim: tanto você não está pronto, tanto você não está convertido, que vão perguntar de mim, vão perguntar se você me conhece e você vai me negar. E você vai me negar. Dito e feito, ok? Ou seja, a gente chega à conclusão que quem ainda não é convertido, infelizmente, pensa que vai até o final com Cristo, mas não vai, nega Cristo. Quem não está convertido, infelizmente, pensa que pode ir em todas as situações dentro da igreja, dentro da congregação, mas na hora H, nega Cristo. Dá para trás, não consegue ir avante, porque não está convertido de verdade. Isso é bem forte, mas é a realidade. Eu não estou falando aqui na questão de coisas inerentes a, sei lá, troca de denominações, ministério. Eu estou falando da pessoa desistir mesmo daquilo que Deus quer, não somente numa congregação, mas em toda a sua vida. Pedro, literalmente, ele fala assim: não conheço esse cara. Diz a Bíblia que ele pragueja. O cara que andou do lado de Jesus, que participou de N milagres de Cristo, que ouviu Jesus. Gente, o privilégio desses caras. Jesus falava para a multidão, mas Jesus falava muito particular com esses caras. A multidão não entendia bolufas das suas parábolas e Jesus ia explicar as parábolas para os seus discípulos pessoalmente. Olha o privilégio que esses caras tiveram. Olha o privilégio que Pedro teve. E mesmo assim, não se converteu. Isso pode ser um alívio, um alento para muita gente, porque se Pedro, vendo Jesus, não se converteu, por isso que Jesus falou assim: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Por que muita gente hoje não consegue se converter de verdade? Porque realmente, meus
irmãos, é uma atitude de fé. A gente precisa estar com a fé bem alinhada para aquele que Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo. A gente não viu, a gente não tocou nele, a gente não sabe como é que ele é, mas a gente crê que ele existiu, que ele existe e está agora no meio de nós. Isso é fé, ok? Mas é por isso que a gente hoje tem esse alento. Se a gente hoje não consegue, se muitas pessoas não conseguem crer, imagine, gente, pessoas que viram ele e não conseguiram crer. Então, por isso que Cristo hoje derramou o seu Santo Espírito sobre nós, porque nós cremos pelo Espírito Santo. Você pode glorificar Deus por isso? É assim que acontece. Eu falei que são duas coisas que marcaram. Pedro demonstra que não está convertido porque ele não confessa Jesus. Ele não confessa que conhece Jesus. Tá claro. Mas depois, quando Cristo o encontra na praia, quando há pesca milagrosa, quando ele se converte de verdade, Cristo pergunta 3 vezes para ele, Pedro, tu me amas? E na última vez Pedro fala assim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Ele deixa bem claro, Pedro, calma, porque as ovelhas não são tuas, continuam sendo minhas. Jesus falando, as ovelhas não são tuas, Pedro, só apacenta, cuida delas, mas eu vou te confiar, vou te outorgar esta grande autoridade. Cuida das minhas ovelhas, ou seja, funda a igreja primitiva, abra uma grande igreja na face da terra. Foi isso que Jesus falou para Pedro, resumindo, você e os meus discípulos e os apóstolos fundem a igreja primitiva, expandam o evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus estava falando, apacenta as minhas ovelhas. E aí sim, Pedro prova na prática que ele está convertido. Sabe por quê? Porque, ao contrário do que ele fez negando a Jesus agora, ele não nega mais Jesus. Ele começa a falar abertamente de Jesus quando estavam todos ameaçados de prisão, inclusive ele. Ele começa a pregar, ele começa a propagar que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, e isso incomoda muita gente. Ele sofre ameaças, ele é preso, ele sofre, e ao final ele morre. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não quer morrer. Ele falou assim, eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Ou seja, aí sim ele fala, realmente, estou pronto, Senhor. Aí a palavra dele se cumpre. Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão contigo, se possível até morrer contigo. Porque ele falou, vou deixar bem claro aqui o versículo. Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Ele foi, mas não naquela hora. Naquela hora ele medrou. Mas depois que Cristo o converteu de verdade, ou depois que ele se deixou ser convertido de verdade, aí sim, ele foi preso e morreu por causa do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente fica pensando nos dias de hoje. Talvez, não aqui no Brasil, né? Não sei, por enquanto, né? A gente já sabe que a gente tem censura, mas eu não sei até quando a gente vai continuar tendo liberdade de pregar o evangelho aqui no Brasil. Não sei. Eu não sei até quando a gente vai ter ainda esse direito de falar aqui no Facebook ou no YouTube ou nas redes sociais que Jesus Cristo está voltando. Existem países que isso não pode fazer mais. Eu não vou falar aqui para não sofrer censura, mas existem países que a internet é totalmente controlada e você não pode sequer falar o nome de Jesus, ok? Existem países que as redes sociais são completamente controladas pelos seus pseudos governos comunistas, ok? Eu não sei até quando a gente aqui no Brasil pode fazer isso. Eu sei que por enquanto a gente pode fazer. Mas e se a gente não pudesse? Se a gente não puder mais? Quem serão os verdadeiros convertidos a falar assim? Mesmo assim, eu vou falar. Porque Pedro, praticamente, em situações ele estava proibido de falar. E mesmo assim ele falava que Cristo estava ressurreto, que tinha subido aos céus, mas que a ordem foi dada e ele estava cumprindo. E por isso ele é preso. Por isso ele sofre terríveis perseguições. E por isso ele morre exatamente como Cristo morreu, crucificado. Aí é que a gente vai ver quem são os verdadeiros convertidos. Você pode falar, pastor, calma, mas será? Queridos, eu não sei de nada. Os dias são maus, são findos. Há alguma dúvida disso? A gente está vendo. A gente está vendo que os dias são maus e são findos. E é isso mesmo. Por amor de Cristo, a gente ia sofrer coisas terríveis. Essas são as bem-aventuranças. Elas se cumprem. Estão se cumprindo. Então a gente precisa colocar em nossos corações essa certeza. Primeiro, tempo de igreja, tempo de conversão não vai dizer nada. O que vai dizer é realmente o que o nosso coração vai falar para o Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele vai enxergar se eu sou convertido de verdade, se você é convertido de verdade. Ok? A maior prova disso está na crucificação de Cristo. 2 bandidos. Um do lado reconhece Jesus como Salvador. O outro do outro lado está vendo Jesus e não reconhece e blasfema também. E Jesus fala assim, ok, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Teve tempo daquele cara frequentar uma igreja para falar assim, eu te aceito, Jesus? Não. Teve tempo daquele cara falar assim, agora eu quero me batizar? Não. Teve tempo para ele fazer alguma coisa? Teve nenhum tempo. Acabou. Eles morreram. Um foi para o inferno e o outro foi salvo, porque reconheceu Jesus de coração. Então, talvez eu diga assim, eu posso falar para mim, eu completei, eu tenho 50 anos de idade e eu tenho mais tempo de pastor do que de idade. Eu tenho 26 anos como pastor, 27, uma coisa assim, até esqueci. Eu posso falar, eu tô há tanto tempo, isso não quer dizer nada. Se a minha vida não se mostrar convertida, não vai dizer nada. O que importa é o que Cristo está vendo dentro de mim, dentro de você. Aí não adianta a gente tentar mostrar para A, B, C ou D o que é o que não é. Quem enxergará se você realmente é convertido ou não é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Quem enxergará
chegará se eu sou convertido ou não é o Senhor Jesus Cristo. E aí, talvez as nossas palavras não surtam tanto efeito como as palavras de Pedro aqui. Senhor, eu vou contigo até a morte, até a prisão. Não vai em coisa mais nenhuma, tu vai me negar, rapaz. Existem coisas que a gente ainda medra. Existem coisas que a gente ainda fica meio reticente. Então, eu não sei o que acontecerá comigo e contigo. Eu sei que chegará um dia em que a nossa conversão será colocada à prova. E aí, a gente realmente vai dizer se ama ou se não ama o Senhor Jesus Cristo. Se realmente é convertido de verdade ou só passou um tempo do lado dele. Mas, seja lá como for, ele intercede por nós. Tá claro, ele falou, Pedro, a tua fé não pode ser enfraquecida. Eu orei por você, não ia acontecer o pior contigo. E assim Jesus faz conosco. Ele está nos guardando, nos livrando e nos dando vitória. Que possamos colocar essas palavras em nossos corações. Cada um de nós passará por esse processo, ou está passando. Como Pedro passou por esse processo e conseguiu, cada um de nós vai passar, vai conseguir. Fique tranquilo, o Senhor estará conosco em toda a nossa trajetória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos livre, nos guarde, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.